E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome daquele lugar antes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Com estas palavras de Gênesis capítulo 28, eu quero abraçar a família de Deus, aos amigos do Espírito Santo, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que Deus seja louvado soberanamente. Graças a Deus pela excelência da sexta-feira, do sábado, do domingo. Graças a Deus pelo dia de ontem. Hoje estamos aqui, já nos preparando para amanhã, porque amanhã é o terceiro elo do grande destravamento financeiro. O terceiro elo da campanha poderosa do destravamento financeiro. Estamos já na caminhada de agradecermos a Deus por este mês e entrarmos já em junho cantando sempre o cântico da prosperidade, da safra, da alegria, do derramar do Espírito em todas as áreas. Como é gostoso levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Este é o maior encontro de vasos do Brasil, através do Bom Dia Espírito Santo, nosso amigo melhor. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Estamos cobrindo todo o território nacional do Iapoque ao Chuí. Estamos falando para a África, Ásia, Oceania, América Central, do Norte, toda a Europa. Deus seja louvado. Aonde estiver chegando a minha voz, a minha imagem, que chegue também a bênção de Deus. Comunique comigo
como você está recebendo a imagem, o som, para que a gente fique na paz e despreocupado, tá bem? Coloque aí para mim. Muita gente já está antenada. Zene Marques, que é amiga do Espírito Santo, ovelha amada, ovelha querida. Creuza Santana, ovelha querida também. Orcélia França, Pereira França. Digam como está chegando a imagem, o som. A Lívia Barbosa, ovelha querida, também dizendo ótimo, amém. De qualquer parte do Brasil, me dê aí um ok. Deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Creuza está falando ali também. Está ótimo, bispo. Zene Marques, gratidão. Maelitácio de São Paulo, está ok. Aline Graziela Pacheco, a doutora Aline. Deus abençoe, doutora Aline. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Orcélia França, bom, amém. Deus abençoe. Todo o povo da região metropolitana de Belo Horizonte já estão conosco. Meus amigos e parentes no sul de Minas, Três Pontas, Varginha, Boa Esperança, Lavras, Machado, Ilicínia, Pouso Alegre, Poços de Caldas, já estão conosco também. Povo bonito de Campo do Meio, Campos Gerais, Boa Esperança, minha querida Três Pontas, Deus abençoe todo o meu querido sul de Minas. São Paulo, toda a região metropolitana de Vitória do Espírito Santo, Deus abençoe. Distrito Federal, vocês aí em Cuiabá também. O Brasil já está de pé, dizendo bom dia, Espírito Santo. São 5h15. Estamos ao vivo para todo o Brasil, através da cruzeiro.com.br, Cultura da Bahia, 100.7, ICM Rio Grande do Norte. Estamos por várias rádios online comunitária, estamos por vários canais de comunicação, Facebook, YouTube, Instagram, também retransmitindo bom dia, Espírito Santo. Compartilhe este programa e deixe Deus falar com a terra através da voz profética. Ao povo do Recife, Deus abençoe. Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, toda a grande região linda aí do nosso querido Pernambuco, Deus abençoe. Em nome de Jesus, bom dia, missionário Daniel de Oliveira. Dicção perfeita no Face, na rádio, que bom, Antoniette, Deus abençoe. Filha, pastora amada, aí do Recanto das Emas, ovelha querida, serva de Deus, discípula do apóstolo Doriel, mulher abençoada. Em julho a gente já pode se abraçar, não é? Penso que sim. Então, em julho, quero lhe dar um abraço, pastora. Deus abençoe. É uma ovelha amada, uma ovelha querida, uma serva de Deus. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Espírito Santo. Coloquei agora um copo com água ao lado do rádio. Ivone Tássio já está conosco também, para esta água ser ungida, consagrada, um pouquinho do azeite de oliveira, para consagração, para que você tenha o santo óleo em sua casa. Alexandra Miller Oliveira, esta aí levanta de madrugada para cuidar do esposo, do netinho. Alexandra é pastora, é canela, é serva de Deus, é mulher do altar. Maelitácio, coloque também a caneta, tá bem? Mande para mim uma mensagem digitada, 9918-62232. O código do Brasil é 55, de Salvador é 71. Comunique comigo, tá bem? Mande o número do processo que está arquivado, mande o número do processo que está em andamento, porque eu já tenho mais de 4.000 números de processos de todo o Brasil e exterior para o destravamento. Estou orando, profetizando,
Regiane Mendes já está conosco, evangelista Regiane Mendes. Bom dia Regiane. Diga aí para mim de onde você comunica, Regiane. Deus abençoe. O código do Brasil é 55, Salvador é 71, 9918-62232, porque amanhã eu subirei ao altar levando comigo todos os números de processos para que o vento de Deus sopre sobre aquele fórum, sobre aqueles arquivos, sobre aquele juiz, sobre aquele advogado enrolado e libere o que você tem direito. Estamos no mês do aniversário da Casa da Bênção Bahia. Eu posso pregar prosperidade, tenho autoridade para isso. Desde a minha infância, Deus me fez uma pessoa próspera, independente, então eu posso transmitir. Viu, Mônica Santos, que nunca mais apareceu, nunca mais. Mas hoje chegou e chegou sorrindo. É isso aí. Então, mande para mim um número do processo, para que haja um destravamento. Entra lá no site do fórum, aonde estão os seus processos, e você verá que o vento de Deus já está fazendo o processo mudar de mesa e de mãos. Marinalva Freitas, Espírito Santo, meu mestre consolador, é isto aí, somos a família mais linda da terra, os amigos dele, do Espírito Santo. Abraão foi chamado de amigo de Deus, e nós somos amigos do Consolador. É bom ter um amigo consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas eu posso. Você pode, nós podemos, porque ele habita em nós. No momento em que você ouve este hino, é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! 5h20, estamos em cadeia para todo o Brasil. Pessoas ontem ligaram, falaram com a nossa secretária pedindo cobertura espiritual, Sônia Pereira, aliás, Vivaldo Amaral, Viviane de Jesus Conceição Campos, Zacarias Francisco dos Santos, Amélia Ribeiro e família, Ana Maria Boaventura, Ana Paula de Jesus Conceição, Anésia dos Santos França, Antônio Nogueira, Ariane Vitória dos Santos, Berenice de Jesus Conceição, Caroline Portugal dos Santos, Conceição Fonseca, Daniela da Cruz Boaventura, Edinaldo Cruz Santos também já está ali, Elisângela da Silva Ramos, Everaldina de Souza, família Freire, Ivan Solan, Jair Pereira, José Roberto Alves, Juarez, Juliette Barreto, Maria das Dores, Maria Romana, Marivalda de Jesus e família, Marivaldo Miranda, Marlene Miranda, Marlene Xavier Clementino, Nayara e família Newton Castro, Paulo César Conceição, Paulo Nascimento, Rafael Gilson Campos, Silvia dos Santos, Maeli Tássio, Marinalva Freitas. Pode mandar para mim mãozinha, foguinho, comunicar que está ligado, antenado com Bom Dia Espírito Santo. O povo de Deus é um povo antenado. Walter Balbino, mande mensagem escrita. O bispo Daniel de Oliveira estará orando por você. Estou aí, Walter. Deus abençoe, vaso de ouro. Nós vamos ouvir o primeiro hino. Quero oferecer a este povo lindo de São Paulo, Minas Gerais, e ao povo de Cuiabá, Manaus, São Luís, também Maranhão,
Deus abençoe Natal, muita gente em Natal nos acompanhando. Distrito Federal também. Pará, Paraná, sul do Pará, Xinguara, Rio Maria. Deus abençoe. Marabá, Deus abençoe o povo de Marabá. Deus abençoe o sul de Minas, toda a região da Mata Mineira, também Juiz de Fora e toda aquela grande região. Diogo Furlamento já está conosco. Vamos ouvir este hino bonito, para o nosso elevo espiritual. Canta e encanta. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. São 5h26, estamos ao vivo, diretamente do bairro da Barra, Salvador, para todo o Brasil. Programa da Igreja Casa da Bênção, apresentado pelo missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Da Bahia para o Brasil. Deus abençoe. Deus abençoe. É isso aí, Brasil. Dalva Ferreira Barreto manda aqui para mim o número do processo. Profetizo que já está destravado em nome de Jesus. A paz do Senhor, missionário Daniel, a nossa pastora, lá do Recanto das Emas, em Brasília. Délia Elionai pedindo aqui, Jamília, a proteção, a cura divina. Alguém fala assim, linda gravata, todo lindo. Amém. É isso aí, bonito por fora e bonito por dentro, né? Tem que ser todo bonito. Antônia Marise, Deus abençoe. Nelma Souza Borges, Eunice Pereira, pode continuar compartilhando o Bom Dia Espírito Santo, tá bem? Lembrando que amanhã é quarta-feira, é grande a preparação hoje para amanhã, porque a vitória de amanhã a gente conquista hoje. Patrícia Bottini, da França, já está conosco. Deus te abençoe, Patrícia, aí na França, você, seu filho, toda a sua vida financeira já foi destravada em nome de Jesus. E Maria Creus aqui também já está conosco. Oração para Deus destravar a minha vida financeira. Manda um comprador para o terreno que está à venda. Tá bem, Deus já preparou. Daqui até sexta-feira o negócio será fechado. Creia. E lembra, viu? O dízimo é oferta no altar do Bom Dia Espírito Santo. Não desvia e nem coma o que é de Deus. Quem come o que é de Deus, o devorador come ele também. Lenilda Moreira já está conosco. Diogo Furlamento, Sueli Silva, pode ir chegando, família linda. Ovelhas amadas, ovelhas queridas, vasos de ouro do Bom Dia Espírito Santo. Amanhã é 8h da manhã, 14h, 7h, eu estarei na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446. Amanhã é um dia tremendo, forte, poderoso, natural e sobrenatural, na catedral e na sede. E lá em Brasília também, Fábio já está conosco. Brasília também, Fábio está destravando. Fábio é como eu, temos a cópia da chave, que destrava o cofre que o inimigo travou. Só nós, a noiva, temos a cópia da chave. E eu creio nesta cópia. E Fábio também crê, porque ele é discípulo do mesmo mestre com quem eu aprendi, Doriel de Oliveira. É, isso aí. Então,
A bênção é na Catedral aqui em Salvador, na Catedral em Brasília, amanhã às 19 horas. Na sede aqui em Salvador, amanhã eu já nem sei como fazer, porque semana passada uma multidão superlotou a igreja. Superlotou não, os espaços divididos certinho, todo mundo com máscara, álcool gel, cadeiras distanciadas. Foi assim um povo bonito, um povo abençoado para o segundo elo do destravamento, e amanhã 19 o terceiro elo do destravamento. Estamos ministrando a santa unção da riqueza sobre a mão direita de todo o povo presente. Amanhã é um dia forte em que você não pode ficar em casa cochilando, não pode ficar na televisão, nem em programas, nem em novelas. Amanhã é igreja. Profetiza, amanhã é igreja. Ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite, você escolhe o horário, faça sua chapinha linda, seu cachinho, vista sua bela roupa e venha cultuar a Deus de corpo, alma e espírito, para que haja destravamento por você e pela sua família e por aquelas pessoas que têm mandado o número do processo. Eu e vocês estaremos intercedendo por aqueles que nos acompanham em todo o mundo, pelo rádio, pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, tá bem? Nós estaremos clamando e profetizando o destravamento das pessoas que formam a grande corrente dos amigos do Espírito Santo, as ovelhas queridas, o encontro dos vasos. Então, esteja comigo ao vivo amanhã na Catedral e na sede. Será algo sobrenatural. Destravamento, a bênção já está a caminho. A bênção já está a caminho. É só você entrar lá no site do fórum, onde você tem o processo, seja de ordem financeira, ou de venda, ou de aluguel, ou de reabertura de imóvel de alguma loja. Você verá a bênção da pérola, do diamante, da esmeralda, do cristal, do ônix, enfim, a bênção das riquezas encobertas e dos tesouros das escuridades. Amanhã é um dia poderoso. Eu quero amanhã também orar pelos enfermos, para que haja cura divina e libertação. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um nódulo em sua tireoide, em seu pâncreas, em seu fígado, em seu esôfago, em seus seios, uma doença degenerativa, ou alguém da família que está entubado na UTI, na CTI, na enfermaria, alguém caminhando para a sepultura prematuramente. Vem estar conosco, porque a bênção de Deus te alcançará pelo caminho da fé. Marta Machado de Deus já está conosco. Deus abençoe Marinês, também já está conosco, diretamente de Caruaru. Pode ir chegando, família linda, ovelhas queridas, filhos e filhas, servos e servas. Esta é a maior cadeia de preces do rádio brasileiro, onde nós acordamos cantando. Bom dia, Espírito Santo. 5h34. Então amanhã é o terceiro elo do destravamento. É o terceiro elo de cura divina, libertação. É o terceiro elo forte, com chuva ou sem chuva. Se estiver chovendo, como dizia o apóstolo, coloque um colchão na cabeça e venha. Um guarda-chuva, uma sombrinha, uma toalha de mesa. Venha de Uber, venha de táxi, venha de mototáxi, venha caminhando, mas venha para a igreja amanhã. Terceiro elo, dia 19. Venha buscar o que você precisa,
Quem tem fome, vem à casa do pão. Você sabia que Belém quer dizer casa do pão? Vem à casa do pão. Pão da vida, pão do céu. Belém é onde nasceu Jesus, então vem à casa do pão, viu? Kátia Góes. Kátia Góes, é isso aí, Deus abençoe. Lagoa Funda. Lagoa Funda fica onde, Kátia? Deus te abençoe. Família Góes eu conheço. Lígia Passos, Marcílio Menezes, direto do Pernambuco. Então venha à casa do pão amanhã. Venha a Betel, casa de Deus, amanhã. Venha buscar a sua bênção no grande dia de amanhã. Viu, Maria Luísa Cataguases, Deus abençoe, sempre conosco. Filha amada, ovelha querida, quero lhe ver lá em Brasília em julho, viu? Dar um abraço, eu acho que julho a gente já pode se abraçar. E o Marinês, nunca foi em Brasília, não é, Marinês? Vai em julho. Julho, a nossa convenção nacional e internacional. A gente já pode abraçar. Eita, vai ser tanto abraço. Judete Rodrigues. Estamos aí nos preparando para julho. Brasília, convenção internacional. Esqueci o tema da convenção. A cura da fé, a cura da fé, eita, e muitos pastores precisam sim ter a fé curada, muitos pastores com a fé doente, desanimados, perderam a unção, perderam a visão, perderam o rumo, perderam o foco, pegaram outro foco, e aí, meu irmão, está levando muita gente para outros abismos. Então, o tema da nossa convenção é a cura da fé. Muitos que a letra matou a fé, vai haver ressurreição de fé, e vai haver cura de fé, e vai haver vida na fé, porque a fé é assim, tem que ser regada, a fé tem que ser adubada, a fé tem que ser alimentada. A Bíblia diz que a nossa fé é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo que fizer prosperará. Então o tema da nossa convenção em julho em Brasília é a cura da fé. Muitos pastores que perderam o foco, perderam o ânimo, está doente por fora, doente por dentro, doente na família, doente na fé, é uma doença generalizada, mas vai ser a cura. O tema da convenção, Alexandra, eita, vai curar a fé daqueles que já tiveram fé e que perderam a fé e que desanimaram da fé. Vai ser tremendo. Que o Espírito Santo use os pregadores, use quem estiver na frente, com a mensagem da ressurreição e da vida na fé. Espírito Santo. Por fé, não por vista. Cura da fé, isso aí, Fábio. Por fé e não por vista. Amém. Já me falaram, missionário Daniel, o senhor vai ter a oportunidade de dar uma palavra. Beleza, beleza. Seja uma palavrinha ou seja uma palavra, uma oportunidade. Deus há de usar todos aqueles que tiverem oportunidade, que possam estar com fé, para ressuscitar a fé dos demais irmãos. Então prepara, Brasil, para julho, Brasília, capital nacional da bênção em nossa igreja, Taguatinga Sul, ali na nossa catedral mundial. Eita, vai ser dias abençoados.
Dia 20 nós vamos sair daqui, dia 21 começa, até o dia 24. Já estou contando as horas, já estou me preparando, porque vai haver ressurreição de fé. Eu amei este tema, rapaz. É o tema que me impulsiona a ajudar a outras pessoas. Uma palavrinha, missionário Daniel, porque o crente não dá palavrão. É isso aí, kkkk. Elenir Brandão está dizendo uma palavrinha ou um palavrão ungido, né? Palavra longa, mensagem longa. Alguém já me falou, o senhor vai dar uma palavra, amém. Seja 5 minutos, seja 10 minutos, seja 40 minutos, eis-me aqui para ajudar uma só palavra na ressurreição da fé. Estamos aí nos preparando, maio para nós, o mês do destravamento, junho para nós, um mês de muita preparação, e julho, Brasília nos aguarda. Toda a nossa diretoria, o apóstolo Jair de Oliveira e toda a equipe. São 5h41. Vamos ouvir parte de um hino e depois a palavra de Deus tem poder. Espírito Santo, opera aqui. Bom dia, Espírito Santo. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, Miriam dançou na presença de Deus. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma pedra daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou naquele lugar. A Bíblia está falando sobre Jacó. O seu nome até aqui ainda era Jacó. Trapaceiro, falso. Até aqui ele chamava Jacó. Um dos patriarcas, neto de Abraão, filho de Isaac. E Jacó precisava de um destravamento moral, financeiro, familiar. Ele estava todo travado pela mentira, pela fuga. Ele estava todo travado em seu ministério, em sua vida, em suas finanças. E Jacó, viajando, fugindo do irmão, porque Esaú queria lhe matar, porque ele havia mentido para Esaú, ele havia roubado de uma forma indireta a primogenitura através da ajuda de sua mãe. E ele fugia de seu irmão, e nesta fuga ele procura o local da sua família em Berseba, e ali ele pega uma pedra e coloca por cabeceira
por travesseiro, porque o sol já era posto, a noite estava chegando e ele precisava descansar, dormir, ele precisava se refugiar. Mas Deus era com ele para fazer cumprir a promessa que havia feito ao seu avô, ao seu pai, e precisava estar sobre ele também. E sonhou. E este não foi um sonho de barriga cheia, não foi um sonho provocado, foi um sonho profético, um sonho espiritual, um sonho revelador, um sonho desembaraçador, um sonho do céu para ele. Existem sonhos que por causa da barriga cheia ou vazia, existem sonhos porque a pessoa durante o dia passou preocupado com alguma coisa, mas este sonho aqui foi profético. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada. Ele viu uma escada. Escada representa subida ou descida. Escada representa de degrau a degrau, passo a passo, obediência a obediência, princípio a princípio. Escada tem um significado espiritual muito forte. Subindo a escadaria da fé, de degrau a degrau, com firmeza, com segurança. Ninguém começa de cima para baixo, sim de baixo para cima. E ele viu uma escada. O topo tocava nos céus. A ligação entre a criatura e o Criador, entre o pai e o filho, entre o amigo e o colega. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Escada de comunicação, o e-mail, o Face, o caminho da oração, da súplica. E eis que o Senhor estava em cima dela, versículo 13, e disse, Deus apresentou a ele. Para Deus apresentar alguém, é porque aquele alguém tinha uma marca, uma semente de bênçãos. Deus não se apresenta a qualquer pessoa. Ele é onipotente. A glória ele não dá a ninguém. Ele pode dar a porção das suas bênçãos, mas a glória na totalidade a ele pertence a Deus. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, naquele sonho, ele ouviu a voz de Deus dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Eu sou o Deus da tua família. Eu sou o Deus de Abraão. Eu tenho compromissos com Abraão. Eu renovei meus compromissos com Isaque. E agora eu quero continuar em você, Jacó. Você fez bem de pegar uma pedra deste lugar profético, deste altar, desta igreja, e colocar esta pedra como cabeceira. Por isso veio sonhos a você. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Abraão nem era pai dele, era avô. Mas a Bíblia o chamava de pai também. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. Promessa confirmada. Promessa permanecida. Promessa restabelecida, porque a bênção nos acompanha, até a 4ª geração. Filho, neto, bisneto, tataraneto. E depois eles vão renovando
e a árvore genealógica abençoada vai permanecendo. Mas a promessa para cada um de nós é abençoar Deus até a nossa 4ª geração. Como acontece também em maldições, a maldade dos pais aos filhos até a 4ª geração. A não ser que o filho pede misericórdia e quebra a maldição do pecado do pai. Não é? A tua semente, olha o que Deus falou para Jacó, será como o pó da terra. Nós fazemos parte deste pozinho, desta areia, destas pequenas faíscas de pedra, destas pepitas. Promessa de Deus para Abraão: tua descendência será como estrelas no céu, incontáveis, como areia na terra, areia do mar, também incontáveis. Os grãos de areia, mais um grão de areia sobre outro grão de areia, forma uma pirâmide, forma um prédio sobre a rocha que é Jesus. A edificação de pedrinha sobre pedrinha forma um edifício para Deus lindo, com 4 faces. Então ele fala para Jacó: esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ó nós aqui, ó, ocidente, oriente, norte ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Está vendo que as famílias até hoje são abençoadas se tiver a unção, a bênção que Deus determinou a Abraão, Isaque e Jacó, e permanece em mim, e permanecerá em meus filhos, netos e bisnetos. Está entendendo, Adrianainha? Viu, Marinês? A bênção é para você, seus filhos, até a 4ª geração. A gente pode até nem conhecer a 4ª, 5ª geração, mas eles desfrutarão das bênçãos prometidas, porque Deus é fiel. Ele vela para cumprir a sua palavra. Bispo, hoje é meu aniversário, ore por mim. Tá vendo? Tá bem, Marcílio, estarei orando, filho amado. Ovelha querida, vaso de ouro. Eis que estou contigo. Olha o que Deus falou para Jacó. Jacó tinha dúvidas, porque Jacó era fugitivo, porque Jacó, junto com a mãe, tinha enganado o irmão, mas o irmão era ganancioso, avarento, comelão, guloso. Por causa de um prato de feijão verde com molho vermelho, ele trocou a bênção da primogenitura. Mas tudo foi alguma coisa lá misturado com a sua mãe. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Tudo que eu falei vai cumprir, Jacó. Jacó estava tendo um sonho, ele vendo a escada, Deus no topo da escada, anjos descendo e subindo. Viu, Giane Santana? Que a escada de Deus esteja aí no quarto onde você dorme, na sala, e que haja comunicação entre você, filha, e o pai, entre a criatura e o Criador. Que a escada de Deus esteja dentro da nossa casa,
para comunicação espiritual. Apesar que é de degrau a degrau, mas nós subiremos e veremos a face do Senhor. Este é o mês do destravamento, para que você possa louvar a Deus. Manda para mim o número do processo, o nome do juiz, do advogado, e entra na página lá no fórum e veja como Deus já está movendo os papéis, tá bem? Creia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus do Daniel. Hoje não tem mais Jacó, hoje não tem mais Josué, hoje não tem mais Moisés, hoje não tem mais Gideão, mas nós estamos aqui, em nosso tempo, em nossa oportunidade, implantando na terra o reino de Deus, amarrando o valente e trazendo a glória do Senhor sobre este mundo de trevas. Ele ainda fala com a terra pela Bíblia e pela voz profética. Viu Eliana Rodrigues? Viu Maria Luísa? Tempo, ela fala alguma coisa ali. Então vamos à palavra. Olha o versículo de número 15, Gênesis 28, 15. Uma das grandes revelações que um dos patriarcas teve, Jacó. Até aqui ele era Jacó. Depois lá no vale de Jaboque, que ele lutou com o anjo, até o nome dele foi mudado para Israel, vencedor. Israel, aquele que luta e ganha a batalha. Eita, Israel é Israel, rapaz. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde queres que fores. Olha que promessa. Eis que eu estou contigo. E eu te guardarei aonde você for. Se você for no shopping center, Deus está te protegendo. No ônibus, no metrô, no avião, no ferryboat, na feira, na loja, na igreja, fora da igreja, no gabinete, no escritório, no carro, Deus está contigo. Ele é o nosso guarda. Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda do seu povo. É Ele quem nos guarda. Já são 5 horas e 57 minutos, estamos ao vivo, direto da Bahia para todo o Brasil. Eis que eu estou contigo, aleluia, eu creio. Ai de mim se não fosse a presença do Senhor em minha vida. Ai de mim. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Olha que promessa. Esta promessa aqui não foi só para Jacó. Ele está falando para os descendentes de Abraão, como estrelas, como poeira, como areia do mar. Então nós fazemos parte desta promessa. Eu creio assim, porque nós somos um jambuzeiro enxertado na oliveira. Então nós fomos enxertados pelo sangue de Jesus. Então nós somos oliveira, não mais jambuzeiro. A natureza de jambuzeiro já perdeu a força no dia em que foi enxertado na oliveira com sangue da nova e eterna aliança. Então eu sou oliveira. Jambuzeiro era passado, tempo da idolatria dos meus pais. Hoje não sou mais jambuzeiro, erva ruim. Somos oliveira. Sangue de Jesus nos fez ser, no enxerto, pela misericórdia, oliveira, árvore boa, unção com óleo, presença do Espírito, presença do fruto. Eis que eu estou contigo. É na botânica de Deus que explica isso, viu? Eis que eu estou contigo.
Te guardarei por onde queres que fores. Te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Viu, Cristiano? Acordando, pois, Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Primeira experiência particular e própria que ele teve com Deus do seu avô e do seu pai. Primeira experiência. Por isso que nossos filhos e netos precisam ter experiências com Deus para permanecer a promessa também sobre as gerações deles. A minha experiência é uma, dos meus filhos serão outras experiências para ir a bênção sobre a árvore genealógica. Precisa ter experiência. Abraão teve muitas experiências, Isaac também. E agora Jacó tem a sua marcante experiência. Uma delas, a mais forte aqui, a visão, a pedra do lugar em Berseba, a escada, Deus falando. É forte isso aqui. Viu, Suzana? Seu filho tem que ter uma experiência própria. Sua filha também. Porque a sua experiência é sua. A deles pertence a eles para a renovação de pacto e de promessa de Deus com a família. E aí vai. Acordando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Interessante, né? Ele era dali, mas ele não sabia que Deus estava ali. Ele era de Berseba, mas não sabia daquela região. Ele era de Arã, aquela região, Berseba, Arã, mas ele não sabia que Deus estava ali, que Deus tinha promessa ali para a sua família. Mas agora ele ficou sabendo. Deus abriu seu entendimento espiritual. Às vezes é necessário Deus abrir o entendimento espiritual dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos. Nós temos que permanecer para que a bênção alcance eles. Viu, Valnice dos Santos? Qual é o texto? Gênesis capítulo 28, versículo 16, Suzana. Acorda, Suzana. Gênesis 28, 16. Deve ter acordado agora. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse. Olha o que ele falou, rapaz. Olha o que Jacó falou. Ele estava meio atordoado. Acordou com aquelas visões, acordou com a voz de Deus. Ele estava parecendo um bêbado. É como a gente na igreja. Quando recebe muito poder, parece que a gente fica abestalhado. É o que aconteceu lá no cenáculo. Os apóstolos pareciam bêbados, mas estavam embriagados pelo poder do Espírito. Então a presença do Espírito mexe com as nossas internas emoções e subconsciente. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, ele teve medo e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Coloca só um pedacinho daquele hino aí. Como é bom este lugar. Eita! Depois ele viu como era bom este lugar. Vamos lá, coloca aí, depois a gente continua. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar.
Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Deus abençoe Patrícia aí na França. Pode dançar, Patrícia, tá bem? Se o seu filho achar que você está ficando meia doida, se preocupe não. Você está embriagada pela presença do Espírito aí na sala da sua casa ou na cozinha, né, já preparando o almoço, porque aí na França já deve ser 10h30. Marinalva Freitas já está conosco, Maelitácio, amém. Então, temeu e disse Jacó, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Ele já acha, isso aí, Patrícia. É isso aí, Deus te abençoe, filha querida, ovelha amada. É paulista que virou europeia, francesa, Deus abençoe. E chamou, então levantou Jacó pela manhã. Ele passou a madrugada atordoado, perturbado, preocupado com aquelas visões. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, esta pedra aqui representa o próprio Jesus, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, este azeite de oliveira. Aonde Jacó ia, acho que é por isso que Deus abençoava ele, rapaz. Ele levava um chifre de carneiro cheio de azeite. Para que aquele azeite? Ele usava como alimento e ele usava também como marca de Deus. Porque ele aprendeu com Abraão. Ele aprendeu com Isaac. E eu aprendi com Doriel. É um aprendendo a respeitar e a viver a fé com o outro. Por isso que Jesus falou para Pedro, quando você converter, ajuda teus irmãos. É um abençoando o outro. Por isso que lá em Brasília, agora em julho, vai haver a ressurreição da fé. Quem ainda tem fé, vai ressuscitar aqueles que perderam o foco, o ânimo, a visão. Eita, vai sair de lá todo mundo cuspindo fogo e pisando na cabeça da serpente. E que possamos ser instrumentos de Deus para esta ressurreição de fé. Cura da fé é o tema da nossa convenção em julho em Brasília. Então, Jacó era da casa da bênção. Jacó, aonde ia, levava o óleo, o azeite, para alimento, para a marca de Deus, para segundo o uso da fé. E ele pega aquele azeite e derrama sobre a pedra. Ainda tem gente que não crê em unção de objetos. Eu creio. Ungir moto, carro, tênis, carteira de trabalho, ungir terreno onde vai construir casa, ungir papéis que está, processos que tem um número ali, aonde você ungir o doente, o endemoniado. Oh, mas endemoniado ungido? Não, é para o demônio sair, é lógico. Demônio ungido, rapaz, unge o endemoniado, o demônio sair. Porque o óleo é fogo. É uma da simbologia do Espírito Santo, é o azeite.
A hora que você unge, vira fogo, capeta, ó, se pirulita. Então, aonde Jacó ia, ele levava o óleo, ele era da casa da bênção. É, isso aí que você ouviu, pode falar. Jacó era da casa da bênção. Onde ele ia, levava o óleo. Onde eu vou, o óleo está comigo, no carro, no altar, todos os lugares. Marinês está dizendo, restauração da fé. Não é não, Marinês, é cura da fé mesmo. Um pastor aí com a fé doente, que não tem mais o foco, não crê mais, não acredita mais, mas é o tema da convenção, do livro do pastor, do bispo Wilson, a cura da fé. É isso aí. Então, Jacó pegou este óleo, deste aqui, ó, o mesmo azeite de oliveira. Derramou sobre a pedra que ele tinha posto por travesseiro quando ele dormiu ali em Arã, em Berseba. Viu, Eliane Brito? Você não crê mais no óleo não, Eliane? Viu, Adriana Inha? Nós temos uma pastora que nós chamávamos ela de Inha. Hoje é uma pastora amada, uma pérola negra finíssima no altar. Pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel. Betel, Lília Carvalho. Betel, Eliane Brito. Betel. Sabe o que é Betel? Porta do céu. Casa de Deus, onde tem a unção, onde tem a vida espiritual, onde tem a disciplina, a doutrina, a santa ceia, o altar. Está entendendo? Chamou o nome daquele lugar Betel, que quer dizer casa de Deus, porta do céu. O nome, porém, daquela cidade antes era luz. Está vendo que uma coisa atrai a outra? A luz atraiu a unção. E Jacó fez um voto. Depois do sonho, depois de ver a escada, depois de Deus falar com ele, agora ele foi destravado. Financeiramente também. Em todas as áreas. Ele foi desamarrado, destravado. O irmão dele deixou de persegui-lo. Ele forma uma família abençoada. E Jacó fez um voto dizendo, olha o voto que ele fez. Talvez seja este voto que você precisa fazer para destravar sua vida, seu ministério. Mas não quebra o voto não, viu? Se fizer, cumpra. Deus gosta de pessoas que decidem, que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo. Até ali ele não tinha certeza. E me guardar nesta viagem que eu faço. Era a viagem da fuga. Medo do irmão. Tinha enganado o irmão. Medo do deserto. Viu, Laurindo Caetano? Você é canela, rapaz. O óleo deve estar lá no altar, né, Laurindo? Cadê o óleo, Laurindo? Será que você perdeu a visão do óleo? Você é discípulo do passado, ó. Como eu, pernambucano abençoado. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo. Ele não tinha mais certeza. Até ali ele não tinha certeza. E me guardar nesta viagem que faço. E me der pão para comer e veste para me vestir. Cuidar de mim, como cuidou do meu avô e do meu pai.
Se Deus cuidar de mim, viu, Paulo Henrique? É Deus quem cuida de você, Paulo. Sabe o que quer dizer a palavra Paulo, pequeno, desde o ventre da sua mãe? É verdade. Não, meu bispo, eu creio na unção. Estou aí, Laurindo. Coloca uma taça de óleo grandona aí no altar da igreja, Laurindo. Você é pernambucano, cabra macho, abençoado, discípulo de Jair de Oliveira. Deus te abençoe, Laurindo. E me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir. Ele estava preocupado com pouca coisa. Laurindo está dizendo, farei isso. Amém, filho amado, ovelha querida. Além de pastor, é ovelha. Por isso que Deus tem te honrado. Me der pão para comer e vestes para vestir. Olha a preocupação de Jacó com pouca coisa. Ele estava preocupado com o pirão e com a roupa. Mas Deus tem muito mais para nos dar do que pirão e roupa. Deus tem tudo para nos dar. É só permanecermos no sonho, vendo a escada e crendo na comunicação espiritual. Viu, Adriana Inha? Viu, Elizabeth Santos? Hoje é uma data muito especial. Aniversário. Aniversário de quem, menina? É, aniversário ali de trabalho. E eu em paz, aí ele fala assim, eu em paz, tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Que coisa, rapaz. Interessante que ele negociou com Deus. Se o Senhor me der pão, me der roupa, e eu retornar à casa do meu pai em paz, o Senhor será o meu Deus. Até ali ele não era, ele não acreditava no pai, no Deus do avô, não. Ele queria uma experiência própria e estava tendo. Deus é Deus de misericórdia. Estava conhecendo e reconhecendo a fraqueza daquele neto de Abraão. Mas Deus amava ele. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Aleluia. E tudo quanto me deres, certamente, viu, Damião Manuel? Te abençoe aí em Petrolina, Damião, em Arco Verde, em Agrestina, aí no nosso sertão querido do meu amado Pernambuco. Te abençoe, Damião. Suzana também está me assistindo, ouvindo. Esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Interessante, não é, rapaz? Ele conhecia a mensagem do dízimo. Ele não era dizimista até ali, mas o avô dele foi dizimista fiel. Quando Abraão encontrou com Melquisedeque e participou da Santa Ceia, bebeu vinho, comeu pão, porque Abraão viveu um período da graça também. E a Bíblia diz que Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Interessante que Isaac também ensinou a Jacó a ser dizimista, mas ele queria uma experiência, e aqui ele teve, e aqui ele fez voto. Ele conhecia a mensagem, mas não praticava. Aí ele passou a praticar. E se você ler todo este capítulo,
Você vai ver ele tendo experiências profundas. Depois, lá no Vale de Jaboque, ele luta com o anjo. Onde está? Capítulo 32, versículo 22. O nome dele foi mudado de Jacó para Israel, vencedor, fiel. A vida dele foi destravada. A hora que ele teve a experiência e fez o voto. E amanhã você vai ter uma experiência também. Porque amanhã é dia 19, é o terceiro elo do destravamento. Manda para mim o número do processo. O vento de Deus vai soprar na cabeça daquele juiz, aquele advogado, lá no fórum, e vai haver o mover de Deus. E tudo que você tem financeiramente travado vai ser destravado. E lembra do bom dia, Espírito Santo, que te abençoou, para que você abençoe este programa, para que possamos continuar falando para todo o Brasil. Mande para mim uma mensagem através do WhatsApp. O código do Brasil é 55. Muitas nações estão nos acompanhando. O código de Salvador é 71. Telefone é 9918-62232. Te darei o número de uma conta. Ou lá em minha página no Facebook, pelo Banco Itaú. Pode fazer também um Pix. O QR Code e enviar a bênção da bênção que já está a caminho. Entra na página do fórum e vejam que os papéis já saíram da mesa onde estavam travados e já está indo para a mão do juiz bater o carimbo e dar a assinatura e a bênção a chegar em sua mão. E lembra de quem te abençoou, o ministério do Bom Dia Espírito Santo. Jacó teve aqui no capítulo 30 de Gênesis. Aliás, capítulo 30 o quê, rapaz? Capítulo 28. Sua vida financeira destravada. Pode ver que no encontro com o irmão ele deu presentes para o irmão. Pode ver que depois no Vale de Jaboque ele luta com o anjo. Fica meio troncho, manco. Mas Deus fala, você a partir de hoje não vai chamar Jacó não. Vou mudar o seu nome, versículo 22, 24, 25 do capítulo 32. Israel será o seu nome. Até o nome dele foi mudado. Porque ele viu a escada, ele creu na escada. Ele creu no Deus do seu avô, do seu pai. Ele tinha o óleo, ele marcou com a santa unção. Ele foi destravado. Ele entra nas páginas e na história dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Era para ser Esaú. Mas Esaú foi avarento, ganancioso, comelão. Só sabia comer e dormir. Preocupado com prato de feijão verde de lentilhas, rapaz. Com molho de massa de tomate, molho vermelho. Massa de tomate não, coral. Aquele pozinho que a gente pega a semente, pila, machuca ou pila, uma massa e faz aquele pozinho e coloca para temperar as coisas, molho vermelho. O Esaú trocou a bênção de Deus por um prato de feijão verde, lentilhas, com molho de coral ou massa de tomate, para que você entenda melhor, era guloso. E assim tem muitos pastores gulosos. Só sabe comer e dormir. Aí o outro é abençoado e depois ele fica reclamando. Cadê as ovelhas? Cadê as ovelhas? Deus cuidou delas. Mandou para um pastor abençoado e dedicado. Ele fica chorando
o leite derramado. Por isso que vem aí a mensagem na nossa convenção, a cura da fé. Muitos têm trocado a bênção por comida, por churrascaria. Esquece de cuidar das ovelhas. Assim foi Esaú. Assim foi Esaú, perdeu a bênção. Jacó era esperto. Ele recebeu a bênção, pois ele teve a primeira experiência e ele entra na história dos patriarcas e na árvore genealógica de Jesus. Vice, eita Deus, é isso aí. Vice, Luciane Oliveira falando vice. Quem fala vice são os pernambucanos, Luciane. Você é a baiana da gema, que negócio é esse? Vice? Quem fala vice é os meus filhos lá em Caruaru. Oxente, você falando vice? Você tem que falar eita. Então, palavra forte, meu bispo. É isso aí, Laurindo. Você falava muito vice, não é, Laurindo? Deus te abençoe. Hoje você está aí, não sei o sotaque dos capixabas. Ô, glória! É isso aí, Vanderlei. Esse O aí é de paulista, é o O do apóstolo Oriel. Ô, Deus! Tem o ai dos mineiros, o eita dos baianos, o vice dos pernambucanos. Mas lá no céu é só glória, 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 glória. Parei aonde, rapaz? Nem sei aonde eu parei aqui, sabe? Onde eu estava, Jesus? Ixi, perdi aqui. Onde eu estava, Jesus? Está aqui, ó. Gênesis 28, 22. E esta pedra que tenho posto por coluna, eita Deus, esta pedra que tenho posto por coluna, ele mesmo pôs, será chamada, será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha o voto que ele fez, para o destravamento financeiro também. Ele já conhecia a mensagem do dízimo, aprendeu com o avô, mas não praticava. Aí o dia que ele teve uma experiência, ele entrou pela porta. Quem sabe neste destravamento você vai entrar pela porta também. Lembrar do bom dia Espírito Santo que te abençoou, hein? E ser fiel a Deus, ou pelo menos procurar ser em tudo. A Bíblia diz que ele procura os fiéis da terra. Tá bem? Leiam hoje, Gênesis capítulo 28. Faça o dever de casa, obedeça. Obediência quebra maldição. Desobediência gera maldição. Grande profeta de Deus, aí está aí, Luciano. Que sejamos sempre a voz da profecia. Tá bem? Vamos aproveitar os minutinhos, são 6h28. Estamos ao vivo, da Bahia para o Brasil. Vamos falar com o Criador. Coloca aí o copo com água. Jacó acreditava na água ungida, viu? Jacó andava com óleo, onde ele ia, levava o óleo. Jacó andava com a caneta, voto com Deus. Oxente, já tinha caneta, um ponteiro de ferro. Onde ele chegava, ele deixava a marca, o óleo e o ponteiro. Vamos falar com Deus, Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que estas palavras possa penetrar lá no âmago da alma desta pessoa que me ouve na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, lá nos Emirados Árabes, lá nas Filipinas,
lá em Sydney, lá na Coreia do Sul, lá nos Estados Unidos da América do Norte, América Central, lá na minha querida Argentina, Chile, em São Paulo, na minha querida Minas Gerais, aonde estiver chegando a minha imagem, a minha voz, que não seja a minha imagem, mas a imagem do Senhor através de mim. A voz do Senhor através da minha voz. A autoridade do Senhor através da autoridade que o Senhor deu-nos pela palavra. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo amanhã no terceiro grande elo, o destravamento daquele navio, daquele avião, daquela fazenda, daquela empresa, daquela indústria, daquela loja, daquele terreno, daquele lote, daquela casa, daquela mansão, daquele apartamento, o destravamento da aposentadoria, daquele dinheiro que está na justiça comum, federal, trabalhista, aquele seguro, aquela herança, aquela demanda. Eu profetizo o destravamento diante do voto que esta pessoa está fazendo agora, com sinceridade. Que seja destravado aquela casa, aquela herança, aquele dinheiro que está preso no seguro, a venda daquele imóvel, a compra daquele imóvel, o aluguel. Eu profetizo pérola, diamante, ouro, ônix, esmeralda. Eu profetizo as riquezas encobertas e os tesouros das escuridades, que o vento de Deus sopre naquele fórum, naquele arquivo morto, sopra na vida daquele juiz, daquele advogado, daqueles oficiais que trabalham naquele fórum, para que pegue aqueles processos e coloque na frente de todos os demais processos. Que haja um milagre da escada de Jacó sobre aqueles arquivos e processos. Eu estou profetizando, porque o Senhor não faz nada sem antes revelar a seus servos. Se este é o mês do destravamento, esta pessoa que me ouve pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, esta pessoa que me ouve por esta cadeia de rádios em todo o mundo, sejam alcançados pela palavra da profecia. Esta pessoa que me ouve no metrô, no ônibus, no carro, plataforma de petróleo, no leito de dor, eu estou profetizando o destravamento, que a Maria Mulambo, o Giramundo, o Exu do Lodo, o Tranca-Rua, saia e sejam repreendidos. Que haja a bênção do destravamento, porque o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus da escada, é o Deus dos sonhos, é o Deus da resposta, é o Deus do óleo, e também do ouro e também da prata. Oh Deus! Destrava a vida financeira desta pessoa, para que ela saiba que o Senhor está no topo da montanha, da escada, olhando e cuidando dela e dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu abençoo estas vidas que me acompanham. Eu abençoo o dia de hoje, o dia de amanhã. Esta pessoa que me ouve na academia, fazendo Cooper. Esta pessoa que me ouve a caminho do trabalho, deitado na cama, sentado no seu sofá, preparando para o café da manhã. Que esta palavra encontre morada neste coração.
Eu estou orando e profetizando, porque sou profeta para estas vidas. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a maldição do coronavírus, toda praga, toda peste, toda trave, todo atraso, toda guerra interna ou externa, toda fraqueza na fé, todo desânimo, que estas vidas recebam o que eu recebi do Senhor, a visão permanente do Espírito. Eu os abençoo, porque posso abençoar na vida financeira, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Pegue o santo óleo, unge seu filho, seu marido, fala línguas estranhas. Entra lá na página do fórum e veja que os papéis já foram destravados. Creia na profecia, é de Deus. Tá bem? Lembra do bom dia, Espírito Santo, que te abençoou. Não desvia não, porque senão o diabo come tudo que Deus te deu. Seja fiel. Fiel. Tá bem? Deus os abençoe. Compartilhe este programa para que possamos alcançar centenas de almas. Deus te abençoe, Cristiane, Adriana, Maeli, Soraya Nascimento. Te abençoe, Patrícia. Te abençoe, Paulo, Cristiane. Deus abençoe, Zene, Laurindo. Deus te abençoe aí no meu querido Espírito Santo. Marinês, Deus te abençoe em Caruaru. Ederlaine dos Santos. Almira, Deus te abençoe. Inha, Deus te abençoe. Inha. Meu abraço. Shalom. Compartilhe este programa. Viu, Lenício? Ainda mais você que é Oliveira. Viu, Vanderly? Fale de Jesus através da minha voz.